Olá, eu sou o professor Diogo Comba, é assim que você me encontra aqui no YouTube ou no Instagram. Diogão da redação de português e de literatura também. Hoje darei continuidade àquela saga de vídeos sobre a interação problemática entre seres humanos e outros animais. Já falei recentemente sobre tráfico de animais e hoje falarei sobre rinhas. Você sabe o que é uma rinha? Você já deve ter ouvido falar de rinha de galo. Rinhas são combates entre animais da mesma espécie ou não. Aqui no Brasil são muito populares as rinhas de galo, mas você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto alguma reportagem, por exemplo, sobre rinha de cães, ok? Recentemente houve inclusive uma ação da polícia para coibir rinhas de cães aqui no Brasil. Vou colocar, olha só, a manchete, a reportagem sobre ela aqui ao lado. Só que as rinhas, seja de galo, seja uma rinha de cães, a rinha não é comum, ela não é originária apenas aqui do Brasil. Ela não é comum apenas no Brasil e ela não é originária do Brasil. Fica difícil mensurar, fica difícil pontuar exatamente onde e quando elas começaram, mas alguns registros dizem que na Ásia antiga, era muito comum utilizarem cães para tomarem conta de rebanhos e muitas vezes tentavam treinar ou testar esses cães para tomar conta do rebanho e como? Lutando contra outros cães, lutando contra predadores, até porque eles enfrentariam possíveis predadores tomando conta desses rebanhos. Com o tempo, isso acabou virando uma forma de entretenimento. Na Europa, isso também é bastante comum e desde a Roma Antiga. Minha caneca do Deadpool, uma pausa só para mostrá-la. Isso é comum desde a Roma Antiga, quando colocavam cães para lutar contra outros cães, quando colocavam cães para lutar contra touros também. Isso como forma de entretenimento das massas, como forma de entretenimento das populações. Com o tempo, isso foi, digamos assim, se entranhando e se popularizando em vários outros países da Europa. A Inglaterra, por exemplo, adotou essa prática, adotou esse evento tão trágico, tão catastrófico e tão cruel contra outros animais de uma forma bastante intensa. Tanto que muitas raças de cachorro foram surgindo a partir do cruzamento entre indivíduos fortes, grandes, tudo para que se gerasse um indivíduo forte e grande para que pudesse lutar posteriormente também, certo? Continuando, isso na Roma Antiga já falamos da Inglaterra também. E no Brasil? No Brasil existe rinha de cachorro? Sim, existe rinha de cachorro. A prática no Brasil se popularizou principalmente no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mais ou menos na época quando estava chegando por aqui a raça de cachorro pitbull. Alguns ataques de pitbulls a transeuntes, até a outros animais, a outros cães aconteceram. A mídia fez um estardalhaço danado com isso. A todo momento um novo ataque era veiculado, era noticiado, e isso acabou entrando no imaginário coletivo de uma maneira que as pessoas passaram a julgar todo e qualquer pitbull como um animal feroz, como um animal raivoso, e a gente sabe muito bem que não é bem assim. O animal só vai ter um determinado comportamento de acordo com o comportamento do seu dono, de acordo com a orientação de seu dono. Agora, voltando aonde? Voltando às rinhas de galo. As rinhas de galo são populares desde a Grécia Antiga, foram se espalhando pela Europa da mesma maneira. Chegaram aqui no Brasil quando? Chegaram aqui no Brasil lá no século XVI, trazidas pelos espanhóis. É muito comum a rinha de galo, colocarem dois galos para lutar. Como que eles fazem com que esses galos lutem? O galo já é um animal territorialista por natureza. Aí muitas vezes colocam alguma substância no galo que vai irritá-lo, vai irritar o seu oponente, colocam no seu bico e nas suas esporas alguma haste de metal. Infelizmente, nos confrontos, um dos animais ou até mesmo ambos os animais acabam se ferindo gravemente e morrendo posteriormente. Um ato extremamente cruel que deve ser coibido. No Brasil, há lei que proíbe. Nos anos 60, Jânio Quadros proibiu a briga de galo, mas ela ainda acaba acontecendo de forma ilegal em vários pontos do país, certo? E o que acontece? Essa questão da rinha de galo, da rinha de cachorro é tão presente no imaginário coletivo que muitas vezes a gente escuta algumas histórias sobre isso. Você já deve ter ouvido falar de um menino de 10 anos que viaja ao mundo numa grande jornada
com vários animais para participar de rinhas, para capturar outros animais para participar dessas rinhas, para ganhar torneios. Estou falando desse menino aqui, ó, bota na tela a cara do garoto. Lógico que é uma brincadeira, mas falando do desenho animado Pokémon. O desenho animado Pokémon chegou ao Brasil em 99, iníciozinho dos anos 2000, e foi de uma popularidade absurda quase que imediatamente. E o que aconteceu? Muita gente começou a achar que o desenho poderia de alguma maneira naturalizar ou incentivar a prática de rinhas. Crianças, imagina, poderiam com o tempo pegar um coelho, pegar um hamster e botar esse coelho para lutar contra esse hamster, alguma coisa nesse sentido. Só que nada disso aconteceu, ainda bem. Não necessariamente ocorre essa relação imediata de causa e consequência. Você já deve ter ouvido, por exemplo, uma versão politicamente de atirei o pau no gato como não atire o pau no gato, ou esse tipo de coisa. É uma música, não é porque você cresceu cantando essa musiquinha que no futuro, na idade adulta, você vai repetir o que diz na música, certo? Voltando, não só no Brasil, como a gente já comentou, a gente já viu que na Europa, em muitos outros países, ocorrem rinhas de galo, rinhas de cachorro. Recentemente eu vi um filme chamado Uma Escola em Havana. No filme tem um garoto, se eu não me engano, o nome dele é T'Challa, que ele treina cachorros de rua para lutar em rinhas. Isso é só um pequeno pano de fundo, é só um pequeno acontecimento do filme, não é determinante, não é o ponto principal do filme. Se você tiver oportunidade, por favor, assista a esse filme. Vou colocar aqui ao lado o cartaz dele. É um filme muito bonito, passa pra gente uma lição muito positiva. O que está na moda no Japão nos últimos anos, nos últimos tempos? Rinha de besouro. Rinha do chamado besouro rinoceronte, olha só isso. De onde vêm esses besouros? Da Bolívia. Pegam esses besouros na Bolívia, são mandados irregularmente até o Japão, lá são criados em cativeiro, como animais de estimação, mas muitas vezes colocados em pequenas rinhas também. A gente sabe todo tipo de desequilíbrio que isso pode gerar, tanto na selva boliviana, tanto nas florestas bolivianas, quanto no Japão, mais uma vez contando da crueldade que envolve isso tudo. Aí você pode me falar, mas Diogo, é só um inseto. Sim, mas a gente tem que lembrar que a extinção de insetos pode ser muito danosa para o ecossistema e para a vida humana na Terra. E a crueldade contra qualquer tipo de animal é totalmente inválida. Um animal, seja um galo, seja um cachorro, seja um besouro, não é como um Pokémon, já que a gente estava falando de Pokémon. Não é como um Pokémon, não é como lá o nosso amigo Ash Ketchum, que bota o seu boné, de repente coloca, olha só isso, um Blastoise para lutar contra um Pikachu. O Pikachu é um tipo elétrico, o Blastoise é o tipo de água. O Blastoise, ele tem o quê? Ele tem uma certa desvantagem em relação com o Pikachu. O Pikachu dá um choque do trovão, o Blastoise perde a batalha, o Pikachu fica lá bastante combalido, logo depois é mandado para um centro Pokémon. Lógico que antes ele passa pela sua Pokébola, depois ele é mandado para um centro Pokémon e está plenamente recuperado. Por que eu estou falando isso? Parece brincadeira, mas citar o desenho Pokémon poderia ser útil numa redação como essa. Você poderia falar do desenho na contextualização, falar que pensavam, como eu já comentei, que o desenho poderia naturalizar as rinhas, mas que isso não aconteceu. Porém, existem outros desafios quando a gente fala de rinhas ou quando a gente fala dessas interações problemáticas entre os seres humanos e animais, certo? Lembrando também, a gente poderia ter uma redação sobre tráfico de animais, poderia ter uma redação sobre rinhas. Porém, a gente poderia também ter uma redação com um tema um pouco mais abrangente, falando desses desafios, desses problemas que aparecem na interação entre seres humanos e animais, e num parágrafo falar de tráfico de animais, no outro parágrafo falar sobre rinhas. Pausa para beber água, beba água, é muito importante fazer isso, certo? Enfim, pessoal, se você quiser trocar uma maior ideia comigo sobre esse tema, deixe um comentário aí no vídeo, me procure no Instagram, Professor Diogo Comba, mas não se esqueça do quê? De deixar o seu like nesse vídeo, de ativar o sininho, de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, isso ajuda bastante o canal a crescer, certo? Mais uma vez, que a força e a inspiração estejam com vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!